Hello, let's start the review of lessons 7 and 8. Come on. Bom, e nós começamos a nossa revisão falando dos modal verbs ou verbos modais. O que são os verbos modais? São verbos auxiliares, então eles vão coexistir junto com outros verbos de ação. Geralmente o verbo de ação que acompanha o verbo modal, ele vem no infinitivo, tá? Ou seja, aquela forma básica sem a presença do to. Existe uma exceção, daqui a pouquinho eu falo dela, mas enfim, essa é uma regra bastante fácil de gravar. Modal mais verbo. Eles também têm outra característica, que é que eles são uniformes. Eles, da primeira à última pessoa da conjugação, eles se mantêm da mesma forma. Como eles são verbos auxiliares, quando a gente faz a forma interrogativa e negativa, a gente articula com esses verbos modais. Nós vimos no livro básico 1 o verbo can. O verbo can é um verbo modal, é o nosso primeiro da lista aí. Tamanha sua abundância na língua inglesa, ele é muito utilizado mesmo para questões básicas, então não poderia ficar de fora de um curso básico. Entretanto, quando a gente viu aquela estrutura do verbo can, nós não sabíamos que tinham tantos outros verbos modais. Eu cheguei a falar de verbo modal, porém nem foi muito aprofundada essa questão, porque ele merecia um destaque melhor e algo muito mais aprofundado futuramente. O verbo can, na forma interrogativa, ele ia para frente do sujeito formando a pergunta. E na negativa ele recebia o not, cannot ou can't, para fazer a negação. Bom, de fato, isso vai acontecer com todos os verbos modais. Eles se comportam exatamente como qualquer verbo auxiliar. Então, para formar uma pergunta com verbos modais na frase, basta que você localize o verbo e coloque ele antes do sujeito. E para formar a negação com o verbo modal, ele vai receber o not e ter a sua variação aí de acordo com o verbo. No nosso material, na nossa apostila, nós temos muitos exemplos e toda a transformação de cada um desses verbos. Tem as funções, tem exemplos de cada uma das funções e tem as peculiaridades, o que é mais importante, até para você saber diferenciar um do outro. Então aqui é só para relembrar mesmo, eu coloquei os 10 principais e eu vou retomar a função de cada um. Depois a gente vai ver um exemplo e aí é com você, ok? Então, vamos começar pelo verbo can. O verbo can, ele serve para destacar ability or request, habilidade, requisição. Lembrando que é uma requisição, um pedido mais informal. O segundo verbo é o could, que é o passado de can. Can é poder, could seria poderia. E ele tem a função de destacar uma habilidade no passado, mas ele também pode expressar suggestion of future possibility, sugestões ou possibilidades futuras. O terceiro verbo que eu coloquei é o shall. O shall é um verbo auxiliar que ele não é tão expressivo assim na língua inglesa, ele aparece em algumas situações todas mais formais, tá? E o britânico tende a utilizar um pouco mais. E para que serve o verbo shall? Ele vai indicar um oferecimento ou uma sugestão. O próximo verbo é o verbo should. O verbo should, ele significa deveria, A tradução mais próxima é deveria. E ele é utilizado para dar conselho, advice, ou uncertain prediction, ou seja, uma previsão que não é muito certeira, Algo que ainda está meio que duvidoso. E representando a mesma coisa que é deveria, nós temos um outro verbo modal, que é o ought. O ought também é bem difícil de ser encontrado assim em muitas situações, porque ele é mais utilizado na formalidade. Porém, o ought to é um deveria que indica what's right and correct, que indica o que está certo e correto. Então, são situações um pouco mais peculiares. E o ought to também tem uma outra questão interessante. É o único modal que vem com to depois. O to, que representa o modo infinitivo do verbo, ele não acompanha nenhum outro modal exceto o ought. Próximo grupo de modais começa com may. O may significa poder também, ele é bem semelhante assim ao verbo can. Só que é um poder no sentido de permissão. Ele também pode indicar
uma possibilidade futura, igual o could, só que o may está no presente. Então a gente tem aí esse uso do may, que às vezes se confunde, né? Será que eu uso may? Será que eu uso can? Por exemplo, quando ele indica o poder no sentido de pedir uma permissão, eu posso usar o can I help you, como eu posso usar may I help you. Um eu estou solicitando, no outro eu estou pedindo permissão para fazer. Um é menos informal, no caso do can, e o outro é mais formal, no caso do may. E o passado de may é might. O might, ele tem o mesmo significado do could, só que ele é utilizado para possibilidades, sejam elas no presente ou no futuro. Um outro verbo auxiliar que também pertence à classe dos modais é o will. O will, o verbo auxiliar do futuro, que além de representar o tempo futuro, quando ele é utilizado como verbo modal, ele vai expressar willingness, ou seja, desejo, certain, prediction, or promise, uma previsão certa ou uma promessa. Então, ele tem essa função dentro da frase e na hora que você vai traduzir, muitas vezes você vai tentar colocar ali a frase no tempo futuro e vai faltar alguma coisa. Esse alguma coisa, quando a gente fala em tradução para o português, né, que requer uma certa subjetividade com relação ao que a língua sugere, é justamente a intenção. O que ele está intencionando nessa frase, né? E o will, ele age dessa maneira, para indicar seja um forte desejo ou uma certeza de uma promessa, de uma previsão, alguma coisa que realmente vai acontecer. Nosso penúltimo modal da lista é o would. O would, ele seria informalmente o passado de will. Então, will é o futuro do presente, o would é o futuro do pretérito. Ele é utilizado com bastante frequência, né, na língua inglesa, justamente quando a gente quer requisitar alguma coisa, convidar alguém, invitation, or make arrangement, fazer algum tipo de acordo, algum tipo enfim, de combinado. E o nosso último modal destacado é o must, que tem uma tradução aproximada de deveria, alguma coisa nesse sentido. E ele é utilizado quando a gente quer expressar necessidade ou obrigação de ser feito algo. Sobre o must, é bem interessante a gente destacar que quando ele está na forma negativa, must not ou mustn't, ele vai indicar proibição. No material de vocês tem muito mais informações, tá? Só estou dando uma pincelada para lembrar aqueles modais que são realmente importantes. Bom, agora a gente pode acompanhar as frases. I can do drive, eu posso dirigir. I couldn't do it today, but I forgot. Eu poderia ter feito isso hoje, mas eu esqueci. I shall do it when my mother arrives. Eu farei isso quando a minha mãe chegar. I should do it, but I still haven't had the time. Eu deveria ter feito, mas eu não tive tempo. She ought to wear a class dress for reception at the consulate. Ela deveria ter usado o vestido clássico para a recepção no consulado. I may do it today. Eu posso fazer isso hoje. I might do it today. I'm waiting to have time for it. Eu deveria ter feito isso hoje. Eu estou esperando um tempo para fazê-lo. I will do it. Eu farei. I would do it if I had time to. Eu faria se eu tivesse tempo. E I must do. Eu devo fazer. Então, a gente tem esses verbos modais, deu para ver como eles se articulam. Na apostila de vocês têm mais exemplos, então vale a pena revisar e fazer as atividades, ok? E o nosso segundo assunto dessa aula foi question tags, ou tag questions, enfim, que são perguntas utilizadas no final da sentença, perguntas essas formadas pelo auxiliar daquela frase, mais o sujeito, e elas são usadas no final da sentença justamente para reforçar um posicionamento. É como se você quisesse que o outro concordasse com você. Como é que é formado um tag question, um question tag? Formado com o verbo auxiliar. Se é no presente vai ser do e does, se é no passado did, se é com o verbo to be é o verbo to be, não importa que tempo, se é no perfect tense é o verbo to have, não importa que tempo, e assim por diante. Futuro é o will. Os modais, a gente acabou de ver os modais, então dependendo do modal que aparece na frase, na primeira parte da frase, ele vai ser usado na tag question. Então, é só você colocar esse verbo auxiliar e o sujeito, que geralmente ou é o interlocutor para quem você fala, ou é de quem você fala na frase.
tá bom? Então, basicamente, a estrutura é bem simples, né? Se você tem a positive statement, ou seja, uma afirmação, o tag question vai ser negativo. Se você tem a negative statement, uma frase negativa, o tag question vai ser positivo. Então, olha o exemplo. You are a technician, aren't you? Você é um técnico, não é? Então, é um reforço no final da frase, querendo que aquele que está nos ouvindo concorde conosco. Na negativa, nós temos a mesma situação. Ó. You are not a technician, aren't you? Você não é um técnico, é? Então, tag question, gente, é bem simples. Tá? Basta que você saiba localizar o verbo auxiliar daquela sentença e para quem está sendo direcionado. Você faz ali a forma interrogativa. Lembrando que tag questions são só 2, ou no máximo, se tiver na negativa, 3 palavrinhas. Tá? É o auxiliar e o sujeito. Nada mais, nenhum complemento a mais. Ok? No material de vocês tem exercícios, então vale a pena fazer e refazer e preste atenção como eles são utilizados no texto, como eles são utilizados na música ou nas músicas que a gente já andou vendo. Aliás, isso é bem importante, sabe? Você já deve ter visto que os conteúdos eles são acumulativos e cada vez que você estuda uma canção ou um texto, pode ter certeza, se você está fazendo os exercícios, se você está praticando como deve, usando né, o seu método de fazer as anotações, de refazer, etc., você pode ter certeza que o seu entendimento sobre aquele texto, sobre aquela letra de música está ficando bem mais fácil. Com certeza, isso aí é naturalmente adquirido, tá? Desde que o aluno faça a sua parte, ok? Bom, aí essa foi a nossa revisão, foi bem rápida mesmo, só uma pincelada para relembrar você a importância dos verbos modais e qual a função dos tag questions numa sentença. Espero que você faça os exercícios, que você continue estudando, que você esmiúce os textos e as letras de música, procurando esses indícios porque eles estão ali, porque fazendo a sua parte, com certeza seu desenvolvimento vem. Tá? Lembre-se, é um curso autônomo, você é que conduz o seu próprio conhecimento, ok? Thanks for watching and see you soon.